Ok? Bom, então hoje a aula vai ser sobre um conjunto de restrições que é usada fundamentalmente para problemas de scheduling, problemas de scheduling, ok? Job shop, coisas desse género. Por isso eu vou mostrar aqui os slides que estão aqui. Deixa-me começar aqui, ok? Por isso, quais são as... enfim, vamos como eu vos disse... Como eu vos falei, vamos fundamentalmente falar sobre restrições globais usadas para problemas de scheduling. Problemas de scheduling têm como grande, digamos, dificuldade o facto de haver várias restrições que são disjuntivas, ou seja, as coisas uma tarefa pode ser feita antes ou depois de outra, mas não pode ser feita simultaneamente. Ou então várias tarefas podem ser feitas simultaneamente, por exemplo, se estiverem a usar o mesmo tipo de máquinas, e houver 4 máquinas, por exemplo, há 4 tarefas que podem ser executadas, mas não mais do que 4 tarefas. Isso normalmente impõe um conjunto de restrições, disjuntivas, em que o conjunto de tarefas que se pode fazer, aliás, certas tarefas, ou se podem fazer antes, ou se podem fazer depois. E isso levanta alguns problemas na propagação de restrições, como eu vos vou mostrar neste exemplo muito simples. Okay? Imaginem que vocês têm uma situação como esta, em que tem ok, isto não é job schedule, isso eu acabei de fazer agora, mas tem uma variável que tem um valor possível entre 0 e 20. E vocês querem fazer uma disjunção, ou seja, tal situação em que ou é antes ou é depois. E o que vocês fazem é muito simplesmente isto. Ou A é maior que 15, ou A é menor que 5. Ok? Bom, e lançam esta restrição e propagam. Ok? E depois vão ver qual é o resultado. Ok? Qual é o resultado do domain, por isso, qual é o domínio que fica depois de propagar, ainda não resolveram. Apenas propagaram a restrição no sentido de dizer, ok, quero garantir que o A seja maior que 15 ou que o A é menor que 5. O que é que vocês esperam? Já agora depois também podem ver também qual é os valores do upper bound e do lower bound do domínio. O que é que vocês ficariam à espera que esta restrição fizesse? João, alguma ideia? Não, ninguém responde, ninguém... Que o domain size fosse 5, ou seja, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ou 0, 1, 2, 3, 4, 5. E por isso, basicamente, o que vocês ficavam à Não, espera... mas duas ao mesmo tempo, que fosse um exclusivo. Claramente, vocês ficavam à espera, por exemplo, que o número 10 não aparecesse no domínio. Não é? Porque o 10 nem é maior que 15, nem é menor que 5. E por isso os valores 5, 6, 7, pá, e até 15 desapareciam todos do domínio. Ok? Bom, isso levanta dois problemas aqui. Primeiro, a forma como os domínios são representados. E por isso, se o sistema está a usar bounds consistency, por isso está a verificar se os limites do domínio são aceitos ou não. Por isso, neste caso, 0 é aceito, 20 é aceito, e o sistema pode simplesmente dizer, ok, como 0 é aceito e 20 é aceito, eu não vou fazer propagação nenhuma e vou deixar a variável exatamente como está. Ok? É uma hipótese. É uma hipótese, quer dizer, é uma situação. Outra situação é dizer o seguinte, bom, eu não sei se quer que seja maior que 15 ou se quer que seja menor que 5. E como eu não tenho a certeza do que é que acontece aqui, eu vou esperar até ter mais alguma informação. Por exemplo, a partir da altura em que eu saiba que o A é maior que 7, por alguma razão, se o A for maior que 7, eu verifico que o ramo de baixo não é possível satisfazer, ok? E nessa altura eu satisfaço o ramo de cima. E nessa altura não só tem que ser maior que 7, como também terá que ser maior que 15. E nessa altura propago e digo sim senhor, o A, a partir da altura em que saiba que o A tem que ser maior que 7, eu fico automaticamente a saber que o A é maior que 15. Okay? E o domínio deveria ser só de 15 em diante, ou aliás de 16 em diante. Por isso são estes dois aspectos que interferem nesta disjunção construtiva. Okay? O que é uma disjunção construtiva?
é tentar perceber se, independentemente de qual dos ramos de um ou se verifica, ok? Se nós podemos tirar alguma coisa em comum dos ramos, ok? Simplesmente não ficamos à espera de saber qual deles é que se aplica, mas tentamos tirar o que é comum aos dois, ok? Isso é chamada de disjunção construtiva e que, neste caso, levaria a que os números desde 5 até 15 desaparecessem do domínio porque não satisfazem nenhuma nem a outra condição. Eu ainda não sei qual é a condição que se vai verificar, não sei se lá vai ficar mais pequeno que 5 ou se vai ficar maior do que 15, mas de certeza que os valores entre 5 e 15 não vão ficar no domínio. Por outro lado, existe a forma como o choque, neste caso, mantém a consistência, digamos, das várias restrições e, em particular, os domínios das variáveis, como é que ele os mantém, se vai tentar criar buracos, digamos, dentro do domínio ou se, por isso, mantém os valores mínimo e máximo, desde que eles sejam consistentes. Bom, neste caso, na realidade, o que vai acontecer é que o choque implementa a disjunção construtiva, mas não vai verificar o interior dos domínios. E como não vai investigar o interior do domínio, ele não vai investigar o que é que se passa no valor 5, 6, 7 até 15 e verifica, sim senhora, o 0 é consistente, o 0 satisfaz esta restrição, o 20 satisfaz esta restrição e por isso, até a prova em contrário, eu vou manter todos os valores entre 0 e 20. Okay? Bom, isso é o que é, digamos, a teoria. Okay? E por conseguinte, nós vamos apanhar muitas restrições deste género quando vamos trabalhar com restrições disjuntivas, de escalonamento, problemas de escalonamento. Vamos lá ver o que é que acontece num caso muito simples. Okay? Suponhamos que nós temos 4 tarefas, okay, que vão ser isso que vou chamar de tarefas 0, 1, 2 e 3, que têm que ser executadas com uma determinada precedência. Por conseguinte, a tarefa 3 só se pode começar a executar quando a tarefa 1 e a tarefa 2 terminarem. Elas demoram 4 unidades de tempo, esta 3 unidades de tempo, e estas duas só podem começar quando a tarefa 0 acabar, e esta tarefa leva 2 unidades de tempo. Okay? Bom, isto é o que o gráfico diz. E S1 e S2 não têm precedência entre elas, mas são disjuntivas, ou seja, exclusivas, aliás. Isto é, quando se está, eventualmente estão a usar a mesma máquina, e por isso, quando esta acaba, eu não sei se vai começar esta ou se vai começar aquela, mas o que é certo é que quando uma começar, a outra tem que esperar que a começou acabe. Por isso, estas duas são exclusivas. Bom, como é que nós representamos este problema? Bom, tipicamente dizemos que existem restrições de precedência e assumindo que SI representa o tempo inicial, o tempo inicial da tarefa, e que daí denota a duração da tarefa, nós podemos dizer qualquer coisa, uma sintaxe livre, que o S1 tem que ser maior que o S0 mais D0, por isso o S1 tem que começar, o início da tarefa 1 tem que começar depois da tarefa 0 terminar, é a mesma coisa para o S2, e no caso do S3 tem que começar quando a tarefa 1 terminar, mas também tem que começar quando a tarefa 2 terminar. Por isso todas estas restrições são conjuntivas, no sentido que todas estas têm que se verificar. Depois há uma outra que essa sim é disjuntiva, que é ou a tarefa 2 começa depois da tarefa 1, ou a tarefa 1 começa depois da tarefa 2. E é aqui é que está a questão de saber se, na altura da propagação, ainda antes de tentar resolver, se pode fazer alguma coisa com esta disjunção. Okay? Bom, isso tem influência, okay? Concretamente. Se nós considerarmos que os domínios da tarefa, ok, já explicámos, se nós considerarmos que os domínios da tarefa são, aqui não está escrito, mas estão entre 0 e qualquer coisa, mas começam todos em 0, eu tenho a certeza que a tarefa 3 vai começar, com certeza, depois desta acabar e desta acabar. Tem que começar depois de todas elas acabarem. E por isso, como elas todas, o total dá 2 e 3, 5 e 4, 9, a tarefa 3 só pode começar no tempo, na unidade de tempo 9. Okay?
e, por conseguinte, garante que o domínio do início da tarefa 3 tem que ser de 9 em diante. Ok? E, por conseguinte, estas duas operações. No entanto, okay, se nós olharmos para as restrições que aqui são colocadas, nós verificamos que o S3 só tem que ser maior que esta restrição, S1 mais D1, e, por conseguinte, tem que ser maior que 2 mais 4, e também tem que ser maior que S2 mais D2, que, por sua vez, é 2 mais 3, e, por isso, se eu não fizer nada na tarefa na disjunção, se eu esperar simplesmente até saber se a tarefa 1 é antes da 2 ou se a tarefa 2 é antes da 1, se eu ficar à espera, isto é toda a informação que eu tenho, são estas duas. E por isso a única coisa que eu posso garantir, ou que eu posso desde já saber, é que o S3, o início da tarefa 3, tem que começar a partir da posição 6, do tempo 6. Okay? E não consigo perceber, se eu não usar esta restrição, não consigo perceber que, afinal, a tarefa 3 tem que começar, no mínimo, no time unit, na unidade de tempo 9. Okay? Bom, esse é o problema das restrições de scheduling, em que há várias tarefas, essas tarefas normalmente têm relações de precedência, há certas tarefas que só se podem executar depois de outras, e também tem relações de exclusividade, porque há certas tarefas que, normalmente por partilharem os mesmos recursos, máquinas, pessoas, fábricas, o que quisermos, não podem ser executadas ao mesmo tempo. A precedência não levanta problema, o que levanta problema é a exclusividade. Okay? Como é que isto se resolve? Aliás, como é que isto se faz em choco? Okay? A partir em choco não tem nenhum problema, vocês já têm que definir, no caso não sei porque é que chama tabling a isto, mas o que tem que definir é que existe um array de S, de starting points, de início de tarefas, são 4, que variam entre 0 e 9. A duração são inteiros, é que são conhecidas, 2, 4, 3 e 1, não é? 2, 4, 3 e 1. Dizem que o número de recursos, já iremos ver, mas o recurso que utilizam cada uma é 1, por isso todas elas usam um recurso só. Enfim, esta parte aqui não é muito importante, já iremos explicar porquê. E como é que se fazem as precedências? Bom, basicamente diz-se que o início da 1 tem que ser depois da 0 acabar, o início da 2 tem que ser depois da 0 acabar também, o início da 3 tem que ser depois da 1 acabar, o início da 2, etc. E depois a restrição de não overlap, que diz que ou a 2 começa depois da 1 acabar, okay? O S2 começa depois da S1 mais D1, ou a 1 começa depois da 2 acabar. Por isso há aqui um ou, que faz a disjunção destas duas restrições, e, em princípio, é assim que se modela o problema. E agora a questão é saber o que é que o Choco faz com estas restrições. Okay? Na realidade, o Choco implementa a disjunção construtiva, okay? E por conseguinte ele vai perceber que a tarefa S3 não pode começar antes do tempo 9, ok? E neste caso não tem problema em relação aos domínios, à consistência de limites, de bounds consistency, e por conseguinte ele consegue perceber a disjunção construtiva, ok? Que não conseguiu, já agora, vou só aqui, voltar aqui ao slide inicial, o Choco de facto não consegue fazer a disjunção construtiva. Neste caso, no caso que eu vos mostrei inicialmente, não porque ele não tente fazer as disjunções, mas simplesmente porque ele só tenta fazer a disjunção depois de verificar se os limites do domínio entre o 0 e o 20 são consistentes. Okay? Aqui o 0 e o 20 são consistentes, ele executa não executa a disjunção construtiva, fica à espera. Okay? No outro caso, agora vamos voltar aqui. Neste caso, o que ele verifica é que o 0, o valor 0, que é o domínio da variável S3, não é consistente, okay? Ele não pode começar com certeza na posição 0, e vai tentar perceber qual é o limite mínimo
do valor da variável S3 e para calcular o valor mínimo da variável S3 ele vai usar a disjunção e vai perceber que terá que ser depois das duas e descobre que o valor da variável S3 deve ser superior a 9, pelo menos 9. Okay? Bom, e por isso a questão é saber como é que os sistemas em geral, digamos, conseguem processar estas restrições construtivas e estes problemas de scheduling são problemas clássicos, são problemas, aliás, em que a programação por restrições mostrou o seu grande importância, nomeadamente batendo os resolvedores que já existiam, desde os simplex, programação inteira, enfim, todos os sistemas dedicados que já existiam, que eu vou-vos mostrar depois um exemplo, que é o exemplo clássico que é dado, mas basicamente como é que o sistema faz isso, ok? E tipicamente a forma de fazer isto é criar restrições redundantes, ou seja, são restrições, implementar restrições redundantes. O que é que são restrições redundantes? São restrições que formalmente, aliás, semanticamente não acrescentam nada ao problema, todas as restrições que já existem são suficientes para dizer quais são as soluções possíveis, desde que o problema seja resolvido, mas as restrições redundantes operacionalmente ajudam o sistema a descobrir que certos valores das variáveis não são consistentes e eliminar esses valores, e ao eliminar esses valores garantem que a pesquisa torna-se mais eficiente, porque não tem que pesquisar valores que são cortados do domínio das variáveis. Ok? Por conseguinte, nestes problemas de pesquisa em restrições disjuntivas, por isso em problemas de scheduling, foi um grande esforço para verificar quando é que para verificar o chamado edge finding, ou seja, quais são os limites de facto dos valores das variáveis que normalmente denotam o princípio ou o fim das tarefas. Okay? Por exemplo, se nós tivermos tarefas que não podem ser coincidentes, não podem ser executadas ao mesmo tempo, ok? E se K dessas tarefas precederem uma tarefa Z, ok? Então nós podemos garantir que mesmo qualquer que seja a forma como é feita a determinação, nós podemos garantir que o mínimo de Z tem que ser maior que o mínimo de cada uma das tarefas mais a soma das durações das tarefas. Okay? Isto pode estar implícito nas restrições que nós colocamos, mas muitas destas restrições, como dizem que duas tarefas não podem ser coincidentes, e por isso tem muitas disjunções, tem muitas restrições disjuntivas. Se o sistema não conseguir perceber todas as disjunções, eventualmente o que acontece é que ele não consegue perceber aquilo que era suposto perceber, que era que o início da tarefa que sucede a K tarefas tem que ser pelo menos superior ou igual ao mínimo de cada uma das tarefas, do início de cada uma das tarefas, mais a soma das durações de todas as tarefas. E, igualmente, se uma tarefa deve ser antes de um conjunto de tarefas, ok? Então ela tem que terminar antes de as outras começarem, ok? E por conseguinte a soma da tarefa, do início da tarefa mais a duração da tarefa tem que ser menor ou igual, por isso tem que acabar antes de o fim possível das várias tarefas menos a duração das tarefas. Okay? Isto desde que eu saiba que as tarefas 1, 2, 3 até K não se podem sobrepor. Okay? E isto é uma restrição que é colocada, enfim, isto pode gerar muitas restrições e os sistemas estão mais ou menos bem desenvolvidos e os algoritmos são mais ou menos eficientes, consoante detectem casos destes e incluam as tais restrições redundantes. Okay? Ok, este é o caso típico para tarefas que são disjuntivas, ok? Mas há situações em que em que a forma de implementar essas tarefas tem a ver
aliás, já estamos a ver aqui situações em que nós temos não apenas duas tarefas que são. Aliás, nós podemos dizer que se as capas de tarefas são não overlapping, nós podemos implementar isto dizendo que duas a duas elas não se podem sobrepor. A 1 não se pode sobrepor a 2, a 2 não se pode, a 1 não se pode sobrepor a 3, a 3 não se pode sobrepor a 4, enfim, todas as combinações de tarefas duas a duas. Bom, isso, tal como nós vimos no all different, não é muito eficiente. No all different, nós raciocinando em conjunto sobre as várias variáveis, que têm que ser diferentes, nós conseguimos perceber mais do que dizendo simplesmente que as variáveis são diferentes duas a duas. E aqui é a mesma coisa. Aqui, em vez de trabalhar com as variáveis duas a duas, aqui já é uma forma de implementar, enfim, algum do conhecimento, mas teríamos que fazer isto para todas as combinações de 2, 3 e 4 tarefas, o que é bastante complicado. E o que é feito, digamos, na programação por restrições, é usar uma restrição chamada cumulative, okay? Em que basicamente acumula o conhecimento de várias tarefas que não se podem sobrepor e que basicamente, voltando aqui aos slides, o que diz é o seguinte: se nós tivermos um conjunto de tarefas que começam com um vetor de starting times, ok? E se tivermos um vetor de durações, e se tivermos o número de recursos requerido pelas tarefas, ou seja, se quiserem o número de máquinas que cada tarefa requer, nós podemos, denotando por o A como sendo o mínimo das tarefas, o mínimo do início das tarefas, o B o máximo do fim das tarefas, e R e K, sendo o R e K para todos os tempos TK que nos interessam, por isso entre o início da primeira tarefa e o fim da última tarefa, o que nós temos, e por conseguinte esse RIK será RI se a tarefa estiver a executar durante o tempo K, ou 0 se não estiver a ser executada, por isso no fundo é as tarefas, os recursos que vão ser usados pelas tarefas em cada instante K. Nós temos esta restrição cumulativa, que nos garante que para todos os tempos K entre o início das tarefas e o fim de todas as tarefas, para todos os valores de K, a soma dos valores de RK, por isso é que se chama cumulativo, é menor que um determinado limite. Okay? Ou seja, basicamente o que diz é que em cada instante entre 0 e K, o número de recursos utilizado pelas várias tarefas é inferior ou não superior a L, em que L é o limite dos recursos. Okay? E por conseguinte, basicamente, esta cumulative generaliza o caso das tarefas que são não sobreponíveis, do caso de 2 para o caso de N tarefas, ou N tarefas, ok? E por isso, esta cumulative constraint pode ser implementada de várias maneiras. No caso do choco, a maneira de fazer mais simples é exatamente como diz a definição, dado um vetor de início de tarefas, durações de tarefas, alturas, por isso, número de recursos que as tarefas executam. Já vos vou explicar porque é que se chamam isto de alturas. E a capacidade, que é um número que diz qual é a máxima altura que elas podem ter. Então, a duração, esta especificação cria uma tarefa cumulativa que garante que em cada instante do tempo, okay, a altura acumulada do conjunto de tarefas que estão em atividade nunca ultrapassa o valor da capacidade. Okay? E por isso, neste caso, o que nós teríamos que fazer era simplesmente dizer que tínhamos, em vez de dizer que existe uma coisa cumulativa, uma disjunção, uma restrição disjuntiva entre as tarefas 1 e 2, o que nós podíamos dizer é que, enfim, podemos dizer sempre para todas, mas só para 1 e 2, por isso, projetando dentro dos valores das variáveis apenas os valores 1 e 2, por isso para as tarefas 1 e 2, por isso o conjunto de tarefas que começa na posição no tempo S1 e S2, com as durações D1 e D2, cada uma delas tem aqueles valores de 1 que eu vos falei, o limite, neste caso, será 1, ou seja, apenas uma destas poderá ser executada em cada instante.
E com esta restrição cumulativa, nós substituímos a disjunção, neste caso, de duas tarefas. Claro está que esta forma mais apropriada, porque é mais geral, porque não funciona apenas para duas tarefas, funciona para N tarefas que podem começar em qualquer altura do tempo. Ok? Ok. Obviamente, aqui neste caso, tanto faz, porque o sistema desenrasca-se bem com duas tarefas, mas a situação é mais complicada com problemas mais realistas. Ok? E um dos problemas mais realistas que decide e que é utilizado é o chamado Job Shop. O que é o Job Shop? Não sei se vocês já ouviram falar, mas a ideia é que existe uma situação em que se tem que executar várias tarefas, okay? E cada tarefa tem um conjunto de jobs. Okay? As tarefas, cada job tem uma duração e dentro de cada tarefa, dentro de cada job, dentro de cada trabalho, okay? As tarefas têm que ter uma certa sequência, por isso existem precedências entre tarefas dentro de cada job. Okay? Por outro lado, as tarefas dos jobs, dos trabalhos diferentes, são independentes. Okay? Ou seja, não há relações de precedência entre uma tarefa 4 do job 5 e a tarefa 5 do job 7. Okay? Não há essas relações de precedências, os jobs encapsulam todas as precedências que existem. No entanto, existem restrições de recursos. Okay? Porquê? Porque é suposto que um conjunto de tarefas executem, sejam usadas determinadas máquinas, okay? E o número de máquinas existente é limitado. Okay? E por isso, podemos ver aqui como é que eles são normalmente definidos, estes problemas. Temos aqui um problema com 3 máquinas, okay? Há 4 jobs, 0, 1, 2, 3. Cada job tem 3 tarefas, 0, 1, 2. Esta tarefa pode começar, começa no instante ok, começa no instante 0 e, aliás, os recursos que utilizam, deixa-me só ver o que é que estava aqui, ok? Por isso, existem 3 máquinas aqui, existe uma máquina que eu estou aqui a definir como cor-de-rosa, que é a máquina que tem aqui o 0, isto é a máquina onde elas se realizam, e isto é a duração de cada tarefa, ok? Por isso, eu quero garantir que, depois aqui a cor em princípio é redundante, a cor identifica, digamos, o primeiro argumento. Por isso, há tarefas que têm que se executar na máquina 0, são as que estão aqui a cor-de-rosa. Há tarefas que se têm que realizar na máquina 1, que são aqui as que estão a verde, e há tarefas que se têm que realizar na máquina 2, que são as que estão aqui a laranja. E isto é o comprimento, a duração de cada tarefa. Por isso, a tarefa 0, aliás, a tarefa 0 do job 0, do trabalho 0, leva 2 unidades de tempo, a 1 leva 4 unidades de tempo, isso requer 4 unidades de tempo e por aí adiante. Okay? Por isso, isto é uma solução possível. Okay? É uma solução possível, não? Isto digamos, o que isto quer dizer. Ou seja, o job 1 tem que ter uma tarefa 0, que, aliás, uma tarefa, aqui por acaso devia ser 0, 1, 2, para ser consistente aqui com o número das tarefas. Mas há uma primeira tarefa que tem 2 unidades de tempo, há uma segunda tarefa que tem 4 unidades de tempo, e há uma terceira tarefa que tem 7 unidades de tempo. Okay? E há aqui problemas de sobreposição, eu não os posso executar exatamente, não posso começar todas ao mesmo tempo, nomeadamente porque a tarefa 1 e 2, aliás, as tarefas 1 e as primeiras tarefas dos jobs 1 e dos, enfim, aqui mais uma vez está engatado, devia ser J0, J1, enfim. Mas do primeiro e do terceiro job, as primeiras tarefas do primeiro e terceiro job, se existir só uma máquina, uma delas tem que esperar. Okay? E por isso, esta é a forma como se especifica um problema e normalmente o que se pretende é, dado um conjunto de máquinas, como é que conseguem acabar as tarefas todas o mais depressa possível. Que é chamado make span. E por isso, a última tarefa tem que acabar o mais cedo possível. Okay? Bom, esta tarefa, esta especificação é trivial, este problema será trivial,
Mas o que não é trivial foi este problema, ok? Houve um problema que, este problema em particular, as tarefas são as que aqui estão, o A corresponde ao 10, ok? Por isso há 10 tarefas, cada job, há 10 jobs com 10 tarefas, há 10 máquinas, ok? E estes são os tempos de cada uma das tarefas e o problema era de saber quando é que eu podia acabar o mais cedo possível, de executar todos as tarefas de todos os jobs, garantindo que nunca estava a usar mais do que 10 máquinas deste tipo, não estava a exceder os recursos, ok? E por conseguinte, este problema foi proposto em 63, estão a ver, e durante 20 anos nenhuma solução que foi descoberta com nenhuma solução ótima foi descoberta. Ou seja, havia várias soluções, umas acabavam mais cedo, outras acabavam mais tarde, mas ninguém tinha a certeza de qual é que seria o ótimo. Okay? Cerca de 20 anos depois, por isso em 1980, a solução ainda estava em 935 unidades de tempo, por isso todas elas acabavam, começando no zero, acabavam na unidade de tempo 935, e mais tarde, em 85, por isso já estão a ver mais de 20 anos, descobriu-se, alguém provou, que o ótimo não podia ser melhor do que 930. E por isso estávamos aqui com este gap entre sabíamos uma solução com 935 unidades de tempo e sabíamos que não podia ser melhor que 930. Okay? E por isso, só em 87, por isso 2 anos depois, é que o problema conseguiu ser resolvido com um algoritmo completamente especializado para este problema e que descobriu a tal solução que conseguia resolver executar todas as tarefas sem sobreposição das máquinas, com o tal make span de 930. Okay? Bom, com esta cumulative constraint, que foi implementada numa das primeiras linguagens de programação por restrições, chamada CHIP, executou em 1980, em 90, por isso pouco tempo depois, conseguia resolver este problema em cerca de meia hora. Okay? Que na altura era o topo da gama, que era uma workstation Sun, ok? Vocês provavelmente já nem sabem o que isto era. Mas enfim, eram as workstations, enfim, seriam o topo da gama, digamos, em cerca de 1980, nos princípios de fins de 70, princípios de 80 apareceram estas workstations. Posso desde já dizer que qualquer máquina neste momento ou qualquer PC é mais poderoso que qualquer uma destas workstations, por isso este problema neste momento resolve-se muito mais depressa do que se resolvia nesta altura. Mas a vantagem é que isto era este problema era, ou este algoritmo que era usado na programação por restrições era completamente genérico, ou seja, não foi feito para este problema, foi feito para vários outros problemas, como iremos ver. E por conseguinte, em todas as linguagens de programação por restrições, como problemas de disjunção são muito importantes, o Choco, e o Choco em particular, providencia uma tarefa, um tipo chamado, uma classe chamada task, que tem 3 componentes, início, duração e fim, e que mantém a tal restrição implícita que o início mais a duração é igual ao fim. Para esta classe existe uma restrição cumulativa um pouco mais otimizada que aquela anterior, em que basicamente o que se diz é o seguinte: temos aqui o conjunto das tarefas, por isso as tarefas encapsulam o princípio e o fim das tarefas, o princípio e a duração. Os items continua a ser o número de recursos que cada tarefa requer. A capacidade continua a ser o conjunto total de recursos necessários em cada instante. Depois existe aqui 2 parâmetros que dizem como é que se filtra, ou seja, qual é o algoritmo que vai ser usado para esta tarefa cumulativa, ok? Por isso, se este graph base for true, aplica-se num subconjunto ou na totalidade das tarefas e principalmente este filtro cumulativo
pode ser especificado usando os parâmetros time, sweep e NRJ. Okay? Não vou entrar em grandes detalhes, mas basicamente é a forma como o algoritmo é implementado. E por isso, para resolver este problema daquelas tarefas, tem que se importar a classe task, tem que se importar a classe de acumulativa e depois faz-se, naquele caso concreto, utiliza-se a tarefa, enfim, a descrição para aquele problema, diz que há 4 jobs, que cada job tem 3 tarefas, ou 3 tasks, exato. O número de máquinas é igual ao número de tarefas, por isso só existem 3 máquinas, neste caso a 0, 1 e a 2. O máximo, para acabar, o máximo, elas têm que todas começar no máximo até 20. Quer que todas acabem, o max span seja 30, quer que todas elas acabem no tempo, na time unit 30. As durações são estas, as máquinas são estas, por isso as máquinas, isto agora é para criar, digamos, as variáveis, as tarefas, as máquinas, na tarefa 0, no job 0, as máquinas são 0, 1 e 2, no job 1, as máquinas são a 2, a 1 e a 0, e as durações são as que estão na parte de cima. Tá? Bom, cria-se um conjunto de tarefas, ok? Esse conjunto de tarefas associa-se a cada tarefa, associa-se o início da tarefa, a duração da tarefa e, neste caso, a duração, como é uma constante, diz-se que a duração é uma constante, por isso o limite mínimo é igual ao limite máximo e digamos, os recursos que são usados é 1. Okay? Por isso, cada tarefa requer exatamente um recurso, ou uma máquina. Okay? Por isso, uma vez definidas as várias tarefas, agora pode-se lançar então as restrições, okay? Dizendo que dentro de cada tarefa, okay? Por isso, dentro da tarefa I, dentro do job I, desculpem, a tarefa J tem que começar antes da tarefa, ou tem que terminar antes da tarefa J mais 1 começar, ok? Por isso vai ser a tarefa, o fim da tarefa tem que ser antes do início da tarefa seguinte, e as tarefas o objetivo já agora é, vamos criar um conjunto de fins, ok? De cada uma das tarefas, ok? A última tarefa tem que estar entre 1 e o max span, e para cada uma das tarefas nós vamos ao último job delas, ok? E obtemos o final, ok? Isto será para cada uma dos jobs qual é o fim da última tarefa, e dizemos que o fim total é o máximo do fim de cada uma das tarefas, ok? E o nosso objetivo é minimizar o make span, ok? Por isso o que fazemos é, enfim, esquematicamente, depois pode-se ver, para cada job vamos ver o fim da última tarefa. O fim da última tarefa é representado por este vetor, ok? E o que nós queremos é garantir que o máximo deste vetor seja o mais pequeno possível. Por isso queremos terminá-las todas o mais depressa possível, ok? E basicamente é isso que este sistema faz, ok? Depois temos que não pusemos, aqui ainda só pusemos o make span e as tarefas de precedência. Agora temos que pôr também as de acumulação, ou seja, o que é que se pode fazer na máquina 0, na máquina 1, na máquina 0, 1 e 2, ok? E por isso temos que dizer que para cada máquina, ok, vamos criar ok, aqui, basicamente para cada máquina o que vamos dizer é que, enfim, quais são aqui basicamente dizemos quais são os recursos que cada máquina usa de cada tarefa usa de cada uma das máquinas, okay? E finalmente aqui vamos pôr as restrições cumulativas, ou seja, vamos dizer que para cada máquina existe uma tarefa cumulativa em que neste caso nós só temos um exemplar de cada máquina e dizemos que todas as tarefas que começam na máquina K, que
foram vistas no slide anterior. Todas elas usam um recurso, por isso todas as tarefas usam exatamente uma máquina e só existe um exemplar dessa máquina. Okay? E agora depende agora do algoritmo que nós usamos para propagação. Por isso, basicamente o que temos que fazer então foi ver quais são as tarefas que se aplicam, criar um vetor de tarefas para cada máquina, por isso, voltando aqui atrás, basicamente o que isto faz é dizer quais são as máquinas, as tarefas, aliás, que se aplicam a cada uma das máquinas, por isso em última análise, para a máquina 0 as tarefas são a 00, a 1, 2, a 2, 0 e a 3, 2, por isso estas 4 tarefas vão para a máquina 1, mas só existe um exemplar da máquina 1, por isso não se podem executar as 4 tarefas ao mesmo tempo. Ok, por isso, uma vez feito isto, lançamos as restrições de precedência, criamos as várias tarefas, colocamos a restrição cumulativa, que diz que não se podem acumular mais do que umas tantas, e mostramos as soluções. Okay? Isto são as soluções que eu obtive aqui, já foi o ano passado, mas este ano não deve ser muito diferente. Por isso, como há um objetivo que é minimizar o make span, o Show Solutions, ok? O que eu vou fazer é procurar enquanto houver soluções, ele vai mostrar as soluções. E o que é enquanto houver soluções? Como existe o objetivo de minimização, uma vez calculada uma solução, através de um mecanismo de Brandts-and-Bound diz que a partir desta altura eu não quero obter soluções piores ou mesmo iguais àquelas que já tenho. E por isso o que vai aparecendo vai sendo qualquer coisa deste género. A primeira solução, ele consegue descobrir que isto agora tem que olhar para o boneco, não é? Que a primeira tarefa do primeiro jogo vai realizar-se desde 1 até 3, por acaso elas aqui estão a começar todas no 1, não? Vai de 1 até 30, se não me engano. A segunda tarefa de 4 até 8, 17 até 24, e garante a não sobreposição, por isso cada máquina, a máquina 1 é usada de 1 a 3 porque é usada nesta tarefa, depois é usada de 15 a 20 porque é usada nesta tarefa, depois é usada de 3 a 8 porque é usada nesta tarefa. São as 3 tarefas que são usadas. Bom, feito isto, ele diz quais são os jogos, quais são as máquinas e acaba tudo com o make span de 24. No entanto, ele consegue obter uma solução melhor a seguir, com outra distribuição, ok? E ainda consegue obter uma solução melhor que a 18, e acho que essa é a melhor, ok? Por isso, vocês tentem fazer isto, tentem resolver isto à mão, ok? Tentem resolver este problema à mão e vão ver que não é trivial. Quer dizer, não é difícil, mas à mão não é trivial, ok? Em termos computacionais é muito rápido, ok? Do ponto de vista de, quando em vez de um problema de 4 jobs com 3 tarefas, tiverem 10 jobs com 10 tarefas, vão ver que se não usarem um algoritmo bastante otimizado, nunca mais saem de lá, okay? Nunca mais conseguem descobrir uma solução. Conseguinte, isto é, digamos, o problema do job shop, ok? Em que cada tarefa requer o uso de uma máquina, ok? E basicamente todos os jobs têm lá uma tarefa que utilizam uma determinada máquina. Todas as máquinas são usadas uma vez por cada jogo e, por conseguinte, agora o problema é garantir que eles são encaminhados todos de forma a não haver superposições de tarefas. Mas no caso do Job Shop 10x10, o que existe são 10 máquinas e em cada máquina eu tenho que criar uma restrição cumulativa dizendo as tarefas que se executam nesta máquina não se podem sobrepor e por isso têm uma capacidade, o limite é 1. Noutras situações, nós podemos ter mais do que uma máquina a fazer a mesma tarefa. E, por conseguinte, aqui uma tarefa não utiliza todos os recursos disponíveis e isto pode ser mostrado, digamos, com este exemplo. Imagina que há uma companhia que tem muitos trabalhadores que têm a executar várias tarefas, por isso é que agora não são máquinas, são pessoas mesmo,
mas cada uma das tarefas requer alguns trabalhadores, mas não todos ao mesmo tempo. Okay? E por isso podemos mostrar isto com este boneco. Existe uma tarefa que requer 4 trabalhadores e que é executada durante 2 unidades de tempo. Ou seja, 4 trabalhadores executam uma tarefa durante 2 unidades de tempo. Nesta tarefa, esta tarefa é feita por um único trabalhador e também requer 4 unidades de tempo. Esta tarefa são 3 trabalhadores que têm que estar lá a trabalhar durante 3 unidades de tempo e por aí adiante. Ok? E por isso, basicamente, existem 7 tarefas, cada uma com uma duração de I. A duração é vista no eixo dos X, se quiserem, e podem ser feitas por um número determinado de trabalhadores, e o R é a altura. Okay? Por isso é que havia aquele height há uns slides atrás, o número de trabalhadores corresponde à altura, digamos, destes retângulos. E, por conseguinte, neste problema temos estas durações 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, e temos o número de trabalhadores necessários, que são 4, 1, 3 e por aí adiante. Okay? E agora o que nós queremos saber, neste caso, não é qual é o tempo mais curto, aliás, também é o tempo mais curto, mas qual é o tempo mais curto, não usando mais trabalhadores do que aqueles que são possíveis, ou que são disponíveis. Por exemplo, se eu tivesse 100 trabalhadores, com certeza conseguia resolver este problema no tempo 4. Usava um para aqui, mais 3, mais 2, mais 4 para a seguinte, e tinha todos uns a seguir aos outros. O que é interessante é quando nós temos, o que é complicado é quando nós temos um número limitado de trabalhadores. Por exemplo, neste caso, imaginem que vocês têm esta situação. Está repetido. Ok. Ok? Por isso, o que nos interessa é dar um número máximo de recursos, por isso, um número máximo de trabalhadores disponíveis em cada instante, assumindo que todos os trabalhadores podem executar todas as tarefas. Ok? Quais são as tarefas que podem ser, os problemas podem ser, será que eu consigo terminar todas as tarefas num determinado tempo, usando apenas este número de trabalhadores? É o problema de satisfação. Eu dou um limite, por exemplo, será que eu consigo resolver isto em 10 unidades de tempo com 4 trabalhadores? Ou então o problema da otimização, que é qual é. Bem, aqui há 2 otimizações possíveis. Uma é dizer, se eu tiver um tempo máximo, qual é o número mínimo de trabalhadores que é necessário, por isso eu posso ter um deadline, e posso perguntar qual é o número mínimo de trabalhadores que é necessário para conseguir obter esse deadline. Ou então, como está aqui, eu posso ter um número máximo de trabalhadores e querer saber qual é o tempo mínimo com que consigo executar as tarefas, não excedendo o número máximo de trabalhadores. Okay? Bom, e este é o problema de job scheduling, não é o job shop, ok? Em que também se pode usar a cumulative da mesma forma. Por isso, temos aqui, no caso do show, à mesma, definimos tarefas, ok? Acumulativa, e depois, esta é mais fácil, inclusive, de modelar, em que só temos que dizer qual é o modelo, qual é o resolvedor, quantas tarefas, neste caso, aqui existem. Já vamos ver o que é que isto quer dizer flexible. E o que temos que determinar, então, é que dizer que cada tarefa, neste caso, vamos assumir que existe no máximo ok. Aquele exemplo que não é o América, que eu dou, o tempo máximo é 9, ok? Que há várias possibilidades, mas vê o caso mais simples, um caso mais normal, que é, eu quero com 4 trabalhadores apenas executar estas tarefas todas em 9 unidades de tempo. Ok? Digo quais são os dias, neste caso a unidade de tempo é o dia, digo quais são o número de trabalhadores para cada tarefa, digo o número de dias que é necessário para cada tarefa, por isso defino estes retângulos pequenos, e basicamente o que eu preciso dizer é que o que queria dizer aqui? Esqueçam o flexible para já.
eu digo que isto é apenas transformar inteiros em variáveis de decisão, por isso a variável de decisão de duração da tarefa I é igual a este valor que aqui está, se não for flexível, já iremos ver o que é que isto quer dizer, mas não sendo flexível, apenas estou a atribuir variáveis de decisão a valores inteiros, ok? Porque aqui o valor é fixo, e o que me interessa neste momento é calcular o início de cada uma das tarefas. Ok? Por isso, como é que eu defino as tarefas? Digo que as tarefas têm um valor têm um determinado início, têm uma duração e têm um final. Ok? Por isso, as tarefas têm 3 parâmetros: o início, a duração e o final. Todas são variáveis de decisão. As durações que são fixas, eu já as converti em variáveis de decisão, e as tarefas, o início e o fim das tarefas, estão relacionadas com este valor da duração. E, por conseguinte, o make span, mais uma vez, é o fim de cada uma delas, ok? É o mínimo de todas as tarefas. Isto é igual a bocado. E agora a constante cumulativa diz simplesmente que vou colocar as tarefas, por isso, todas as tarefas que lá tenho, as 7 tarefas, em que os tamanhos são exatamente o número de trabalhadores que elas executam, que elas requerem. Aliás, sim, desculpem, isto é o comprimento que elas têm, por isso, este aqui é um. Desculpem, não, está bem, esta tarefa está certo. Este é o máximo valor, neste caso será. Falei de 9,4, por isso. Este é o valor que eu quero que não exceda 9 unidades de tempo. O número de recursos, por isso o número de trabalhadores é 4. Bom, isto graficamente representa-se de uma maneira mais simples, ok? Eu já vos vou mostrar graficamente, que é mais bonito, e depois já volto ao código, ok? Por isso os resultados, basicamente, o que é que isto quer dizer? Se eu tiver 4 trabalhadores e quiser executar as tarefas o mais depressa possível, isto será uma solução possível, ok? Eu consigo encaixar todas estas tarefas, ok? Em 9 unidades de tempo. Porquê? Porque se somarem isto dá 35, 9 vezes 4, 36, por isso eu, no limite, consigo pôr todas as tarefas neste retângulo de 9 por 4. Okay? Ainda fico com um a mais, com um extra. Okay? Tenho soluções para 9 por 4, mas a forma como estou a implementar, ok? A forma como estou a implementar, aqui mostrar as soluções, eu basicamente tenho um objetivo, que é minimizar o make span, como fiz há bocado, mas eu só estou a verificar o início das tarefas, ok? E não estou a dizer quais são os trabalhadores que estão atribuídos a cada uma das tarefas. Digo só que existem trabalhadores suficientes. E, por conseguinte, a mesma solução eu posso interpretar de várias maneiras possíveis. Aliás, estas duas soluções, não, estas são iguais, esta é que é igual a esta, ok? As duas soluções que são 8135,716, porque é que está diferente? Bem, não interessa. Eu posso tentar resolver isto desta maneira, ok? Por todas nunca excedo 4 trabalhadores, mas aparece aqui uma coisa esquisita, que é este trabalhador que está aqui, que se calhar devia estar aqui para serem os 2 trabalhadores a executar ao mesmo tempo e não. Desculpa, não, esta tem que ser 2 trabalhadores. Há um trabalhador, basicamente, se isto for um número de trabalhadores, existe o trabalhador número 1, que começa por fazer esta tarefa, mas depois passa a bola, digamos, a outro trabalhador, ao trabalhador número 4. Isto eventualmente não será a solução mais interessante, há soluções mais interessantes do ponto de vista de distribuição das tarefas, e esta seria uma delas, embora mesmo assim não esteja resolvido completamente o problema, porque aqui neste caso o trabalhador número 1, sim senhora, mantém-se nesta tarefa, mas esta tarefa a verde escuro é começada pelos trabalhadores 2 e 3, o trabalhador 2 continua na tarefa no instante seguinte, mas o 3 vai passar para outra tarefa e não é muito fácil resolver. Enfim,
acho que se conseguia resolver pondo estas 4 cá em cima, estas 2 aqui, ficando aqui um buraco. O que é certo é que a maneira como nós estamos a resolver o problema, ou a especificação, apenas diz quando é que começam as tarefas, não diz quais são os trabalhadores que estão atribuídos a cada tarefa. Okay? E por isso pode ser melhorado com um código mais elaborado que eu vou mostrar a seguir. Ok, com 5 e 7 ainda é possível, há 35, ok, e até há uma boa solução. Há várias soluções possíveis, são soluções que são obtidas. O código, aliás, o código está nas folhas, está na página, vocês podem descarregar o código e verificar as soluções. Eu aqui só estou a mostrar. No entanto, há situações que ok, estas ainda são possíveis, com 7 trabalhadores, aliás, 5 trabalhadores, consigo resolver em 7 unidades de tempo, ok? Mas não há nenhuma solução com 7 unidades. Desculpa, estou a dizer que há ou não há? Está ao contrário. O que não existe é o que não existe aqui é 5 e 7. Ou seja, existem soluções com 5 trabalhadores durante 7 unidades de tempo, mas não existe nenhuma solução com 5 unidades de tempo e 7 trabalhadores. Okay? Porque, enfim, podem tentar, mas o que acontece é que para haver soluções com aqui está, ok? Para haver 5 soluções com soluções com 7 trabalhadores e 5 unidades de tempo, algumas destas tarefas têm que ser, em vez de ser executadas por uma pessoa durante 4 unidades de tempo, se calhar têm que ser utilizadas por 4 pessoas durante uma unidade de tempo. E nessa altura consegue despachar a coisa mais depressa. Okay? Ou então mesmo, se as tarefas forem flexíveis, que era aquele parâmetro inicial, em vez de ter uma pessoa durante 4 unidades de tempo ou 4 pessoas durante uma unidade de tempo, se calhar posso ter 2 pessoas em 2 unidades de tempo, que dá mesmo um quadrado com 4, de área 4. Okay? E por isso, com essa situação, em que em vez de ter um trabalhador por 4 dias, posso ter 2 trabalhadores em 2 dias, ou 4 trabalhadores num dia só, ou ainda 3 trabalhadores num dia e um no outro dia qualquer, nós podemos resolver esse problema, ok? E tenho soluções, ok? Por isso, basicamente, o que eu digo é que em vez de dizer que a tarefa de decisão, que é a duração da tarefa, e a tarefa de decisão, que é o número de trabalhadores da tarefa, em vez de serem valores fixos, como estavam ditos inicialmente, apenas garanto que o produto deles é igual aos números que eu tinha. Ou seja, se eu tinha dito inicialmente que havia um trabalhador em 4 dias, eu posso, nas minhas variáveis de decisão, aceitar um trabalhador em 4 dias, um trabalhador em 4 dias, 2 trabalhadores em 2 dias, ou 4 trabalhadores num dia só, usando esta restrição, e depois resolvendo o problema nestas variáveis e não nas variáveis iniciais. Ok? Ok. E por isso, neste código, o que nós fazemos é aquela parte das flexíveis, aquilo que eu vos tinha dito, que era, eu tinha dado as durações dos dias e dos trabalhadores que eram necessários, e em vez de atribuir os dias e os trabalhadores exatamente ao valor que tinham, as variáveis de decisão serem exatamente o número de dias e o número de trabalhadores, o que eu digo simplesmente é que a multiplicação dos dias por trabalhadores tem que ser igual à multiplicação dos valores correspondentes. Okay? Conseguindo com esta flexibilização, eu tenho mais soluções possíveis. Okay? Neste caso, eu já consigo fazer as tais. Isto continua a estar a janeiro. O tempo continua a ser 5 e os recursos continuam a ser 7. Okay? Neste caso, eu consigo resolver isto, mas à custa de, por exemplo, esta restrição, esta tarefa que inicialmente era feita com 2 por 2, agora passa a ser feita só por um trabalhador, só por 4 trabalhadores numa unidade de tempo. Okay? Esta tarefa que era feita por um trabalhador em 4 unidades de tempo passa a ser feita por 2 trabalhadores em 2 unidades de tempo. E por aí adiante. Okay? Algumas destas têm que ser modificadas e só assim é que eu consigo obter soluções.
Ok, por isso, isto são os problemas de tarefas em que o que eu tenho normalmente são duas dimensões. Por um lado são a duração das tarefas e por outro lado, por isso, normalmente na componente X e na componente Y tem o número de recursos que é necessário para realizar cada tarefa. Bom, mas isto na prática, como vocês estão a ver aqui por estes bonecos, isto corresponde a encaixar retângulos, ou pelo menos eh, os retângulos iniciais ou os retângulos eventualmente flexibilizados, dentro de um retângulo maior. Okay? E por isso, exatamente as mesmas restrições aplicam-se a problemas de tiling ou preenchimento. Okay? Por isso, o que é que problemas destes incluem? Por exemplo, vocês têm pranchas grandes de madeira e querem cortar vários retângulos para fazer mesas, cadeiras, tampos de mesas, enfim, o que for necessário com essas pranchas grandes de madeira e tentando encaixar o máximo possível de peças dentro de cada uma dessas pranchas para haver menos desperdício. Não é? Ou a 3 dimensões, que ainda é mais interessante, que é como é que vocês conseguem colocar um conjunto de paralelepípedos, de caixas, okay, dentro de um contentor maior. Okay? Como é que os conseguem meter? É que inclusive depois podem até ter restrições adicionais, que é garantir que os contentores, quando são carregados e descarregados, as, as caixas estejam disponibilizadas, digamos. As primeiras caixas as caixas, admitindo que vocês só têm um dos lados do contentor para carregar e descarregar, tem que garantir que as caixas que são necessárias primeiro têm que estar disponíveis, ok? E as caixas que vão para o fundo são aquelas que vão ser descarregadas em último lugar. Por isso, carregadas em primeiro lugar e descarregadas em primeiro lugar, se vocês imaginarem um problema de logística em que um contentor chega a um porto, tem que ser carregadas as caixas e depois o contentor vai passeando pelo país todo a descarregar, digamos, as várias caixas que contém. Ok, por isso a 2D, nós só vamos trabalhar com o problema A2D, que é exatamente igual ao problema que nós tínhamos, em que agora em vez de ter recursos e tempo, vamos ter simplesmente dimensões x, y. Ok? E por isso o tempo é a dimensão x, o recurso é a dimensão y, a duração do tempo é a duração no eixo de x e a duração, o número de recursos é o comprimento no eixo dos y. Por exemplo, enfim, basicamente, uma coisa semelhante, como é que nós encaixamos estas tábuas todas, okay, num determinado retângulo. Okay? E por isso podemos fazer exatamente a mesma coisa com uma restrição cumulativa. Por isso, e se nós fizermos com uma restrição cumulativa, agora vamos ter aqui um problema mais complicado que há bocado, que era, se nós usarmos o mesmo programa de há bocado, o que vamos obter é esta solução. Okay? E ou uma possibilidade é esta solução. Mas esta solução diz-nos onde é que começa o eixo do X, onde é que começam as várias peças. Okay? Isto, neste caso, começa de 1 até não sei quantos. Por isso, por exemplo, a posição 1, 2, 3, 4, a tábua 4, que é a tábua D, vai começar na posição 1. Ok? E por isso, eu sei que ela, do eixo do X, ela começa na posição 1, tal como a tábua 4, 5, A, B, C, D, E, F, G, a G e H. Por isso a G começa também na 1, a H também começa na 1 e a última também começa na 1. Agora, em quais é que elas, em que, por isso no eixo do X elas começam na casa 1. No eixo dos Y, não é claro. E aqui tem um problema, que é se nos trabalhadores ainda podia dizer que havia uma tarefa que começava com o trabalhador 3 e depois passava para o trabalhador 1, num retângulo não posso pegar num retângulo e dividi-lo em 2 bocados, senão depois tinha que escolar. Okay? E por isso isto não é solução aceitável. A solução aceitável não é simplesmente definir onde é que começam as tábuas no eixo do X. A solução tem que passar também por saber onde é que começa no eixo dos Y. Porque eu tenho que saber se este retângulo que está na posição, começa na posição 1 do ponto de vista do X,
em que y é aquele que corresponde, neste caso pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E por isso, a mesma solução, se eu tiver jeito, consigo obter uma solução aceitável. Se eu não tiver jeito, se eu começar a interpretar estes números e começar a pôr os retângulos, arrisco-me a estar aqui algum tempo a resolver este puzzle. E não quero tentar resolver o puzzle, quero que o computador resolva o puzzle para mim. E por isso, tudo o que nós precisamos de fazer é garantir que, tal como nós, aliás, antes de voltar lá, na realidade, eu não precisava da restrição cumulativa. Okay? Se o meu problema é tentar resolver, encaixar estes retângulos e estes retângulos não se sobreporem, eu podia usar uma restrição, simplesmente, que diz o seguinte: ou para cada par de retângulos, ou a dimensão x do primeiro acaba antes da dimensão x do segundo começar, ou seja, ou o retângulo I está à esquerda do retângulo J, ou o retângulo J está à esquerda do retângulo I, por isso o retângulo I estará à direita do retângulo J, ou o retângulo I está abaixo do retângulo Y, do retângulo J, desculpem, ou o retângulo J está abaixo do retângulo I. Por isso o I está acima do retângulo J. E por isso aquela restrição que eu tinha de não overlap numa dimensão só, que era uma tarefa era antes ou depois, ao nível dos retângulos eu terei que fazer a duas dimensões. Ou seja, continua a ser uma disjunção, mas em que dois retângulos podem estar ou à direita, ou à esquerda, ou acima, ou abaixo, e já estão a ver que a três dimensões será ainda na outra dimensão, ok? Estará mais atrás ou mais à frente, ok? Seriam essas, digamos, as três dimensões que eu teria que considerar. Seria estar acima ou abaixo, à frente ou atrás, à esquerda ou à direita. Bom, e por isso nós podíamos representar esta restrição disjuntiva com uma disjunção, tal e qual como nós fizemos no início. Voltávamos ao início. Qual é o problema que tem? Bom, é que a restrição disjuntiva começa a falhar em termos de cortes. Digamos, o algoritmo que utiliza esta disjunção pode começar a falhar se nós pusermos isto desta forma, digamos, naive. E por isso, na realidade, existe uma restrição, que é a restrição global diff-n, que faz exatamente isto, em que dá os valores do x, do y, os valores ao nível do x das tarefas, neste caso dos retângulos. O início dos retângulos, o início dos retângulos na dimensão y, a dimensão dos retângulos no eixo do x, a dimensão dos retângulos no eixo do y, e esta restrição garante a disjunção. E por isso tudo o que teríamos que fazer é... aqui foi o exemplo inicial. Por isso o que tínhamos que fazer era usar esta restrição, okay? Mas facilitar esta restrição com restrições cumulativas. Ou seja, estas restrições não adiantam nada em relação à disjunção. A disjunção já me diz, se for satisfeita, já me diz que os retângulos começam nos sítios certos, por isso não se sobrepõem, mas se eu usar as restrições cumulativas, dizendo que quer na dimensão x, quer na dimensão y, em cada valor do x, por isso em cada posição x, o número máximo de retângulos que tenho é h, aliás, o número máximo é o máximo em w, cada um utiliza a dimensão que tiver. Na dimensão y é ao contrário, as dimensões estão trocadas, o w e o h estão trocadas e não podem exceder, neste caso, o máximo do y. Por isso, se eu fizer isto, as soluções são bastante mais eficientes e vamos ver isso amanhã, eventualmente, que a eficiência ganha em ordens de grandeza. O Choco já é bastante bom nisto, por isso já as grandezas não são tão boas, os melhoramentos não são tão bons quanto as soluções naive, porque o Choco já trata razoavelmente bem as soluções naive, mas, por exemplo, no Comet que eu usava antes, havia aquele mesmo problema dos 11 retângulos, num caso era resolvido em
em segundos e, noutro caso, com as restrições disjuntivas cumulativas que eram redundantes, conseguia passar de segundos para milissegundos, ou seja, tinha ordens de grandeza de 1000 vezes. Aqui não vai ser tão grande, mas de qualquer maneira existe um speed-up, digamos, nas soluções de várias ordens de grandeza. Okay? Por isso, recapitulando, penso que antes de acabar, recapitulando, se eu quiser resolver problemas de restrição de retângulos, okay? De colocação de retângulos dentro de um retângulo maior, basta fazer uma restrição deste género para todos os retângulos 2 a 2. Eu garanto que um dos retângulos está à esquerda, à direita, acima ou abaixo, um do outro, mas todas estas restrições todas estas restrições disjuntivas podem ser mais eficientemente geridas se eu colocar, em vez de utilizar disjunção 2 a 2, faço esta disjunção n a n, em que ponho todos os inícios das variáveis x, por isso todos os inícios dos retângulos ao longo do eixo x, todos os inícios dos retângulos ao longo do eixo dos y, todos os comprimentos dos retângulos em x, todas as alturas dos retângulos em h, e garanto com esta restrição que eles são disjuntos. Se eu apenas lançar esta restrição, obtenho soluções. Okay? As soluções que eu obtiver satisfazem o meu objetivo, que é garantir que não há sobreposição dos retângulos. No entanto, para tornar a coisa mais eficiente, a execução mais eficiente, eu devo utilizar restrições cumulativas, okay? em que me dizem que ao longo do eixo do x, okay, o início, posso ver cada retângulo, digamos, como uma tarefa, em que esta posição é o início do retângulo, o W é o comprimento do retângulo, o H é o número é a altura do retângulo, okay? E eu quero garantir que ao longo do eixo do x, o número a máxima altura não excede um certo valor. Por outro lado, ao nível se eu fizer a mesma coisa na outra dimensão, em que o y é a altura de cada retângulo, o início de cada retângulo no eixo dos y, o h é a altura, por isso estes dois dizem onde é que o retângulo está. O w é o comprimento, ok? E este é o máximo valor que eu posso ter na dimensão. Por isso, estas duas restrições cumulativas não adiantam nada em relação a esta, porque eu quero que elas estejam dentro do retângulo maior, em que estas são as dimensões do retângulo grande. Okay? E, no entanto, as soluções são obtidas de uma forma muito mais rápida. Okay? Bom, amanhã vamos ver alguns exemplos deste e vamos ver a comparação entre usar ou não usar as restrições cumulativas. Para terminar, hoje, apenas vos digo que nós demos algumas restrições globais, ok? Ainda hoje acabamos de dar agora duas, a cumulativa, o DIFEN, tínhamos dado também o circuito, o elemento, uma série delas, mas o All Different, mas existe um catálogo de restrições que está a ser mantido em Nantes, que dizem todas as restrições que têm sido implementadas em todas as linguagens de restrições, em particular as que são mais usadas neste momento, que é o G-Code, o Choco e o Zinc. O Choco, que é um conjunto de bibliotecas para Java, o G-Code, que é um conjunto de bibliotecas para C, ou para C++, o Zinc, que é uma standalone, o Six Prolog, que é uma extensão do Prolog, já nem falo do Comet, que está descontinuado. Todas elas têm mais ou menos restrições como estas, ok? Todas elas têm o All Different, todas elas têm o Disjoint, que é este if-NN, tem o número de valores, que é o número de valores diferentes dentro de um conjunto, nós já falámos, o Element também, o Circuit está aqui, o Element, as contagens, Exactly, Global Cardinality, todas elas têm estas restrições implementadas, e no Choco, em particular,
além daquelas que nós já vimos, existem, vimos hoje o DFN, vimos qual é que vimos hoje? A Cumulative também, mas há uma série delas também que são implementadas e que podem ver na documentação do Choco quais são as que existem, para que é que elas são usadas, enfim, que se vocês começarem a resolver problemas complicados de combinatórios, vão ver que vão ser bastante úteis para conseguirem resolver. Okay? E podem ver, digamos, neste PDF, quais são as que existem. Bom, isto hoje acho que vamos ficar por aqui. Não sei se tem quais são, isto hoje até acabou mais cedo. Não sei se tem se têm dúvidas, enfim, se querem algumas questões que queiram colocar. Como eu disse, amanhã vamos ver aqui algumas destas restrições e no fim da aula eu lanço o problema que será para avaliação, o trabalho, ok? Aliás, se tiverem muita curiosidade podem ver que vai ser semelhante ao do ano passado. É suposto vocês terem grupos de 2 para resolver o trabalho, não é? E o trabalho, o deadline é alguns até o dia 3 ou 4 até o princípio de novembro. O teste propriamente dito vai ser, desta primeira parte, vai ser também no início de novembro. A partir daí, entra-se na segunda parte da matéria, com o professor Jorge Cruz, que será uma matéria semelhante a esta, por isso restrições, propagação de restrições, etc. Só que em vez de ter domínios discretos, por isso números inteiros, basicamente, vai ter domínios contínuos, números reais. E por isso exige outro tipo de algoritmos para resolver o mesmo tipo de problemas. Dúvidas? Questões que queiram colocar? Não há? Professor, Diga. o teste vai ser presencial ou vai ser online? O teste é suposto ser presencial, exato. Pode haver exceções para alunos deslocados, etc., mas a partida será presencial. Aliás, é uma das coisas que depois eu vou perguntar se algum de vocês tem problemas em relação a isso. Se o teste é durante a aula, será numa terça-feira de manhã. Algum de vocês tem problemas em lá estar ou não? Vocês estão deslocados ou não? É tranquilo. Ok? Se tiverem, digam. Há a possibilidade de fazer, vocês não são muitos, por isso, em última análise, se alguém tiver que fazer de fora, também se arranja aí uma maneira. Mas é muito difícil. Eu ainda pensei em usar o Moodle, mas este tipo de problemas não é para resolver com cruzinhas, não é? Este tipo de problemas tem que se escrever, tem que se desenvolver e tem que ter algum tempo, não é? Não é escrever cruzinhas em 10 segundos ou 10 minutos, não avalia bem, ok? Por isso, por um lado... Professor, Diga. e podemos levar o material que quisermos ou não? Podem levar o material que quiserem. Incluindo Não o podem falar computador? uns com os outros. Sem computador, tudo bem. Quer dizer, não vou ser muito estrito, mesmo que você... Quer dizer, se eu disser, façam um programa, resolver este problema, com a sintaxe do Choco, não vos vou chatear com a sintaxe se vocês não põem lá a sintaxe correta, ok? Mas pelo menos quero perceber se vocês têm as ideias assentes. Por isso, no limite, não precisam levar o computador, ok? Mas podem sempre usar o computador para tentar verificar alguma coisa, não é? Isso não há problema, ok? Só não podem comunicar uns com os outros. Esse é o limite, ok? Por isso não podem, enfim, será verificado isso. Também 1h30 também não dá para grandes comunicações, digo já. Por isso, no limite, é só preciso trazer papel e lápis, mas podem usar computador se quiserem. Tá? Está certo, professor. Ok, bom, então amanhã, como eu vos disse, vamos fazer aí uns problemazinhos para ver estas duas restrições e a partir daí ficam ao vosso cuidado para fazer o trabalho, ok? As próximas aulas práticas depois são para apoiar o trabalho. Tá bom? Bom, até amanhã então. Até amanhã, professor. Até amanhã.